Me lembrei agora, e nos últimos 3 capítulos, venho chamando ele de Olhos de Falcão. Mas é isso, nesse vídeo trago um resumo comentado do capítulo 52 de One Piece. Começando pela capa, uma capinha colorida e bem conectada ao próprio arco. Dito isso, achei um vacilo o Gin não está na capa, mas, a vida tem dessas. Outra coisa curiosa dessa capa é a cruz do Mihawk. No mangá e animação, o negócio parece um canivete, mas aqui, parece um estilete. Infelizmente, o Oda sofre de proporção, uma doença muito triste. Mas, a capa é isso, e com isso, podemos entrar no capítulo, que retorna na tragédia. O Mihawk sem pena, desceu a espada no peito do Zoro. Ele não quer tirar a vida do Zoro, mas o esforço foi mínimo. O Zoro cuspiu uns trocentos litros de sangue pelo corte, pegou uns 5 tipos de anemia diferente e para fechar o caixão, ainda caiu no mar. Porém, a queda foi em câmera lenta. Para dar tempo de vermos o Luffy em choque, ao lado do Usopp que também está sem palavras e a dupla de inúteis que choram. Detalhe para o Sanji que está mordido, ele acha isso incompreensível. Ele não entende por que o Zoro se arriscou tanto, mesmo sabendo que iria perder. Na verdade, o Zoro achava que iria ganhar, não existe ninguém mais surpreso que ele. Porém, o que mais irrita o Sanji é o Zoro não ter recuado e desistido dos seus sonhos. E aí, eu vou ter que discordar do coleguinha. O garoto é loiro, então temos que ter um pouco mais de paciência com ele. Até porque, desistir dos seus sonhos não é muito diferente de morrer. No entanto, essa postura fala mais sobre ele, já que ele acha fácil desistir dos próprios sonhos. E além do chilique do Sanji, temos um momento loucura. Com a derrota do Zoro, os piratas Krieg ficam desolados. O Mihawk afundar 49 navios sozinho não impressionou eles. O Mihawk partir o último navio deles, não foi o suficiente. Mas agora, derrotar o famoso caçador de piratas, aí sim, aí eles viram que o poder da grande linha está em outro nível. Absurdo, como pode existir alguém tão forte no mundo? Eu acho inconcebível, mas, todo esse choque, chilique e revelação, são interrompidos com o Zoro indo dar um tibum no mar. Uma delícia, não tem nada que combine com uma ferida aberta jorrando sangue que adoce a água do mar e suas toneladas de sal a gosto de Iemanjá. E com o tibum do Zoro, o Luffy perde o novelo inteiro de linha e ataca o Mihawk. Nesse momento, ele já deu o Zoro como morto, tanto é que ele nem comenta ou pede ajuda para pegar o cara. A sorte é que os inúteis fazem uma pelo time, pelo menos isso. E bem, enquanto a dupla salta para recuperar o falecido, o Luffy se estica todo para alcançar o navio. E isso gera uma cena curiosa. O Mihawk não reage aos poderes do Luffy. Até tem uma exclamação, mas eu vejo isso como um sinal de percepção. Ele viu o Luffy vindo em sua direção. E a sua reação é completamente diferente do Sanji, os outros cozinheiros e os piratas. Nenhum deles entendem como o Luffy conseguiu esticar o braço. Infelizmente, uma reação que queria ver, não tem. A reação do Zeff não existe. Seria interessante, porque como o Mihawk, o Zeff deu altos rolê na grande linha. Então, usuários de frutos deve ser algo comum para ele. No mínimo, uma frase. Nossa, há quanto tempo não vejo um desses. Já seria o suficiente, porém, o Oda falhou miseravelmente aqui. E, ainda sobre as reações, curiosamente, o Krieg reconhece o poder, ele sabe que vem de um fruto do diabinho. Dito isso, é curioso como o Krieg sabe o que é um fruto, mas não sabe quem é o Mihawk. Ou seja, a ideia de colocar a grande linha como um lugar misterioso e que para saber do que existe lá, ou você tem que ir ou conhecer alguém que já foi lá, era bem interessante, mas infelizmente, não é uma ideia viável. Não é à toa que ela morreu com o tempo. Como a sua humildade. Por quê? Pausa na programação normal, para solicitar o like. Seja humilde, e deixe um like nessa merda. Bom, voltando para a loucura, o Luffy voa com a intenção de aplicar a guilhotina. Ele usou esse golpe no Bag. Roubado Bag, uma das batalhas mais roubadas do mundo dos animes e não aceito discutir sobre. Mas enfim, o golpe, que já tinha falhado no Bag, obviamente, iria falhar no Mihawk também. O espadeiro deu um passo para o lado e o Luffy passou lotado. Maluco deu de cara numa ruma de ripas e tábuas. Ele fez igual os avestruzes da ficção e enterrou a cabeça. E digo mais, coerência seria o Luffy puxar a cabeça e sair com um mar de frepas na cara, pique porco espinho. No entanto, o Luffy ainda sai com o nariz escorrendo sangue. Pra você ver, um punhado de madeira foi mais mortal que o canabo de um certo chifrudo. Mas, com isso dito, o Luffy foi derrotado umas 500 vezes aqui, ficou preso e quando se soltou, caiu completamente desprotegido. Se o Mihawk fosse um cara violento, o Luffy tinha ganhado umas 6 cicatrizes na bunda, umas 7 na testa e caído no mar pra deixar de ser trouxa. Porém, o espadeiro é muito tranquilo, a tranquilidade de quem não precisa trabalhar, deixa a pessoa muito de bem com a vida. Então, o Mihawk só observou a presepada do Luffy e quando ele caiu no chão, o espadeiro avisou que o Zoro deveria estar vivo. Nessa altura do campeonato, nem ele devia ter certeza disso. Mas, a magia da ficção se faz presente e assim que o Mihawk fala, Johnny e Osako saem do mar com o Zoro.
Agora, seria muito foda se o Zoro sai dizendo, Kuina, vamos lutar. Delirando ou não, mas bem, o Zoro foi resgatado e com a ajuda do Usopp, foi colocado no barco. Aí, começa uma correria. O trio que não sabe nada sobre medicina, precisa salvar o cara com a barriga aberta. E para isso, o Usopp arruma álcool. Que na sinceridade, nem precisa. A água do mar já basta. Água do mar e um pouco de sono. E bem, enquanto o trio, entenda, Usopp, faz os primeiros socorros no Zoro que está mais pra lá que pra cá. O Mihawk começa um discurso extremamente suspeito. Primeiro ele se apresenta, seu nome completo é Drácula Mihawk. Vulgo, Olhos de Gavião. O que vale um parêntese. Eu vinha chamando de Olhos de Falcão por pura burrice. Eu sabia que não era, mas também não estava fazendo de propósito. Nem sei por que comecei, mas enfim, fecha parênteses. Agora, voltando ao discurso. O Mihawk fala como é muito cedo para virar saudades. Então mandou o Zoro conhecer o mundo e através disso, despertar a sua verdadeira força. Ou seja, aqui, o próximo poder da obra já estava sendo introduzido aí. Porém, o discurso não para aqui. O espadeiro, simplesmente manda o Zoro treinar, mas sem pressa, já que não importa o tempo necessário, ele ainda será o maior espadeiro do mundo e estará esperando o Zoro para o desafiar. E pra mim, isso soa muito esquisito. Beleza, o Zoro possui potencial e tudo mais. Porém, não precisa desse exagero todo. A vida de melhor do mundo deve ser uma merda. É tão merda que ele se sentiu obrigado a incentivar o Zoro. Das duas uma, ou é amor, ou ele conhece os pais do Zoro e decidiu dar uma força ao sobrinho. Se investigar, vai ver que tem arrumadinho nisso. É uma declaração tão absurda que o Zeff ficou chocado. E bom, até hoje, ninguém sabe o que o Mihawk viu no Zoro. Pode ter visto muitas coisas, mas é isso. O Mihawk faz a sua declaração desesperada e enquanto está todo mundo em choque, ele se volta para o Luffy. Como ele sabe que a dupla está junta, ele imagina que o objetivo do Luffy seja um tão absurdo quanto o do Zoro, e pergunta só pra tirar a dúvida. O Luffy não pensa 2 segundos e responde, meu objetivo é o trono de rei dos piratas. O espadeiro esperava um sonho absurdo desses e declara que para isso, o Luffy precisa se tornar mais forte que ele. Uma declaração que, pra mim, é interessante. Posso estar maluco, mas isso me passa a ideia que, ser o melhor do mundo com a espada é mais fácil que ser o rei da pirataria. E se pensar bem, tem muito mais gente tentando ser o rei dos piratas que o maior espadeiro. Dito isso, o Luffy não é o mais adulto dos seres humanos, e no lugar de entender o tamanho do problema que ele vai ter, ele escolhe mostrar a língua. Só faltou tampar os ouvidos e dizer que não consegue ouvir. Pois bem, depois de toda a maturidade do Luffy e muito esforço do Usopp, porque os inúteis só ficaram catucando o Zoro pedindo pra ele responder o Mihawk. O Zoro finalmente dá sinal de vida, mostrando que sua experiência de quase morte não foi positiva. O Zoro ergue a sua espada e faz a maior e a mais burra promessa de todas. Ele simplesmente declarou, falando alto, com várias testemunhas ouvindo, que a partir desse dia, ele jamais irá perder de novo, jamais, até vencer o Mihawk. E, para além da loucura que essa promessa já é, através da história e dos anos, essa promessa gerou muita discussão. Porque, quando ele diz que jamais vai perder de novo, ele está falando de perder para outros espadeiros. Ou está falando nunca mais perder para ninguém. Eu sou do time que acredita na primeira opção. Ainda assim, acho essa promessa maluca, além de existir um ponto de vista onde essa promessa é extremamente babaca. Se para pra pensar, ele perdeu pra Zaralho para Kuina e nunca fez promessa nenhuma, mas só foi perder uma para o Mihawk. Nossa, que humilhação, nunca mais eu vou dormir. Ao mesmo tempo que, se você vai na direção inversa, ele se sentiu muito mais humilhado em perder para o Mihawk, o maior espadeiro do mundo. Enquanto perder para Kuina era natural. Ele aceitou ser pior que a Kuina, mas não aceitou ser pior que o Mihawk. É isso, Zoro feminista confirmado. E é isso, o Zoro se revela um militante contra o patriarcado, ninguém acha absurdo a promessa dele e todo mundo fica feliz. E com todo mundo feliz e satisfeito, o Mihawk fala que já está tarde e ele precisa ir para a festa do chá. Porém, a sua partida é interrompida pelo Don Krieg. Depois de tudo que ele viu, o maluco ainda tem coragem de desafiar o Mihawk. Não sei se acho admirável ou um caso clínico. De qualquer forma, o Krieg está decidido a enfrentar o espadeiro e saca suas armas escondidas. E no segundo seguinte, Mihawk saca sua espada, criando uma cortina de água e se teleportando para a grande linha. Até hoje, ninguém sabe como o Mihawk foi tão rápido. Acredito que foi o Mihawk que deu uma carona para o Shanks, nos capítulos futuros. Além disso, perceba, um pirata aleatório e o Krieg fizeram o Mihawk usar a sua espada negra de primeira. Enquanto que, Zoro foi humilhado com uma faquinha de pão. Só queria dizer isso, e é isso, Mihawk sumiu. Usopp agiu de forma muito rápida e inteligente, e já lançou o barco no mar. Nem fudendo ele iria ficar para enfrentar o Krieg e o seu pessoal. Enquanto isso, o Luffy ficou para poder pagar a sua dívida. Porém, como Zoro, o Luffy não é muito inteligente. Já que ele ofereceu o seguinte acordo, eu acabo com todo mundo e minha dívida é quitada.
A sorte dele é que o Zeff simplesmente não se importa. Seria melhor ainda se ele não precisasse de ajuda. Mas como ele disse, faça o que quiser, e agora, Luffy está protegido pela lei. Ele pode fazer o que quiser e a dívida será quitada. Um acordo desses, você só consegue se é o protagonista ou muito rico. Mas é isso, termino aqui esse vídeo, espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Se chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.